estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, abrindo a Bíblia na TV, na Rede Mundo Maior, com muita alegria e satisfação, e nós vamos continuar falando de Jesus. Miqueias disse que ele nasceria em Belém, e a gente sabe que ele nasceu em Belém, nós estivemos lá, em Belém da Judéia, ou Efrata, que é uma palavra que vem de perut, que é fruta, em hebraico, Belém de Efrata, terra, ou Belém, casa do pão, Beit-Lehem, e Efrata, fruta. Então você tem a Igreja da Natividade, onde lá estivemos, o campo dos pastores, trazendo para nós a informação de que Jesus não nasceu no mês de dezembro, porque dezembro lá realmente é muito frio. Se fosse assim, os pastores estariam nas manjedouras, nas grutas com seus rebanhos, e Jesus não teria tido um lugar para nascer. E a gente pode fazer uma pergunta aqui, para a nossa reflexão: onde estava Jesus antes de descer à terra? João 6,38, ele diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus declara, céus aqui, gente, reino dos céus, não é um local geográfico, é o mundo espiritual, é o reino da vida eterna, é o reino do meu Pai. Então o mundo espiritual é de onde ele veio. Ele veio do mundo espiritual, como ele fala em João 6,38. E em 6,62 ele diz assim, que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes de vir para cá. Então Jesus está falando, mais uma vez aqui reafirmando em João, que ele desceu. Descer é uma expressão para colocar céu, abóbada em cima e a terra embaixo, mas ele veio, como eu já falei, do mundo espiritual. Então, há uma revelação muito mais forte ainda do próprio Jesus em João 17,5, lá no Monte das Oliveiras, quando ele declara, na sua oração final, e agora, Pai, honra teu Filho junto a ti, com a honra que eu tinha quando eu estava contigo antes do céu e da terra existissem. Então, antes que o nosso planeta fosse criado, Jesus já estava com Deus, assistindo à sua criação. E nós espíritas conhecemos uma obra chamada Caminho da Luz, onde Emmanuel fala disso, que espíritos elevados colocaram a Terra no seu eixo gravitacional para que ela se tornasse habitável, e aí Jesus assume a liderança do nosso planeta, como ele está narrando em João 17,5. Jesus veio realmente como um mestre, criou uma equipe, mostrando que ninguém faz nada só, mesmo ele sendo quem era, mas ele mostrou que tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma equipe. Só que ele era um líder diferente. Jesus não mandava as pessoas fazer nada. Ele não ficava no birô, no ar-condicionado, e mandava os outros executarem as suas atividades. Ele ia na frente. Eu e meu Pai servimos até hoje, a qualquer hora. Então Jesus não tinha horário. Ele estava sempre pronto para servir. Esse foi o maior exemplo que ele deixou para nós, e que a gente não tem tempo para os outros. Quanto mais tempo você dedica aos outros, mais você ganha. Não pense que não pensar no outro é inteligência. Não é. É falta realmente, é o contrário, é falta de raciocínio. Jesus foi um líder nato, um mestre. Foi um taumaturgo, como muita gente fala, só que ele não era um taumaturgo como naquela época se qualificavam, um curandeiro barato, não. Ele era um homem, um taumaturgo diferente, um taumaturgo que curava sem cobrar nada pelos seus trabalhos, fazia de graça, ainda dizia para os discípulos,
dai de graça que de graça recebeste. Essa equipe que ele escolheu entre homens simples. E essa equipe nós chamamos de discípulos. E aí os discípulos são diferentes dos apóstolos. Discípulo é o que estuda com o mestre. Apóstolo é do verbo limshor em hebraico, que é sheloach, enviar. Aquele que ele enviou. Ele escolheu um grupo, preparou uma meta, ensinou esse grupo e depois os enviou, como ele disse, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Então, nesse momento que ele diz, eu vos envio, ele transformou os discípulos em apóstolos. Por isso que o discípulo estuda com o mestre, o apóstolo pode até ser enviado pelo mestre, mas não ter sido estudado especificamente com ele, como é o caso de Paulo. Saulo foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus. Jesus o escolheu depois e o enviou na estrada de Damasco. Então aí é uma diferença só para você saber separar uma coisa da outra. É uma questão semântica muito importante para que a gente saiba separar o discípulo, talmid, em hebraico, do apóstolo, que é sholer, que é o enviado, que no grego se chama matetes e no latim se chama discípulos. Me lembro muito no seminário, fazíamos muitas frases, quando estudávamos latim, com essa palavra, discípulos. E em Mateus 10,16 é que ele envia os seus discípulos e ele dá um conselho. Por isso, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Que ensinamento profundo! Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. É fantástica essa colocação de Jesus. E esse ensinamento, essa escolha toda ocorreu às margens do Mar da Galileia, onde ele viveu praticamente todo o seu ministério com seus discípulos, ensinando, indo para Decápolis, Tiberíades, Magdala ou Migdal, Cesareia de Filipe, Caná, Nazaré, ficou em toda aquela região, fazendo suas obras e marcando a sua presença. Não saia daí, porque nós voltaremos daqui a 1 minuto para a terceira e última parte do nosso programa. Até já.